1 aos Coríntios, capítulo de número 3. 1 aos Coríntios, capítulo 3, assim diz a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Atentos todos à leitura da palavra, irmãos. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que regam são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar ao Senhor uma vez mais, pedindo a Ele que nos fale graciosamente ao coração, por meio da sua palavra, nessa noite. Oremos ao nosso Deus. Pai, tenha misericórdia de nós, irmãos queridos já intercederam, para ouvirmos o Espírito Santo falar conosco por meio da exposição das Escrituras. Pai, ser propício a mim, pecador. Eu quero dizer para o Senhor que eu não tenho justiça própria nenhuma. Se o Senhor nos tem usado para pregar distintos sermões em distintos lugares, é única e exclusivamente pela Tua graça. E toda glória pertence ao Senhor. Porque como o próprio apóstolo Paulo diz no próximo capítulo dessa carta, quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Nenhum de nós pode se gloriar de nada na tua presença. Porque tudo o que recebemos é graça. Pai, então nós queremos dizer para o Senhor que nossa identidade
não está ligada ao nosso desempenho, porque a tua palavra diz que as nossas melhores obras não passam de trapos de imundície. Ó Pai, se alguma bênção tem sido derramada sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, e sobre a obra que realizamos, é só por graça do Senhor. É só por decisão soberana do Senhor. E, portanto, só o Senhor pode ser glorificado. Tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia dos meus irmãos. Nenhum de nós merece que o Senhor nos abra o entendimento. Nenhum de nós merece que o Senhor nos fale a alma. Nenhum de nós merece que o Teu Espírito aqueça o nosso coração. Nós não merecemos, Pai, mas Jesus merece. E porque Ele merece, e nos comprou com o sangue dEle, Pai, nós estamos aqui na sala do trono, humilhados, clamando a Tua misericórdia, clamando graça, clamando socorro, visitação de Deus para a ocasião oportuna. Derrama a Tua unção sobre nós, Senhor, nessa noite. Nos fala poderosamente a alma. Nos dá um coração grato, quebrantado e humilde. Nos dá a bênção de glorificar somente o Senhor em todas as áreas da nossa vida. E que o Senhor faça de nós uma igreja madura. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Hoje, irmãos, o apóstolo Paulo não faz rodeios. Ele vai direto ao assunto e diz aos coríntios: vocês são uma igreja imatura. O texto nos apresenta uma igreja imatura. E, em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz que uma igreja imatura é uma igreja que está dividida. Uma igreja imatura é uma igreja que está dividida. Mantendo sua Bíblia aberta, você vai acompanhar a exposição comigo. Paulo terminou dizendo que, na semana passada, quem esteve aqui, que quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, e Deus, porque nos regenerou soberanamente pelo seu Espírito Santo e nos ressuscitou na alma, nos deu a mente de Cristo. E nós somos abençoados espiritualmente e não temos recebido o espírito deste mundo, mas fomos salvos pela graça. Mas contradizendo todas as bênçãos maravilhosas acerca das quais ele falou do capítulo de número 2, ele começa com uma conjunção adversativa, depois de enfatizar o primeiro pronome, ele diz: eu, porém, irmãos, continua a chamá-los de irmãos, não vos pude falar como a espirituais. A igreja de Corinto se achava muito espiritual, meu irmão, porque ela tinha grande manifestação de dons. Se você observar comigo e se lembrar das exposições do início, você vai se lembrar que Paulo disse que eles eram ricos em todo tipo de dons. Ricos na palavra, eles conheciam as Escrituras, e porque havia diversas manifestações de dons, eles achavam que eles eram maduros espiritualmente. E o que Paulo está dizendo aqui, que a nossa maturidade espiritual não está, amado irmão, literalmente ou diretamente ligada à quantidade de dons que nós temos. Mas nós podemos perceber a nossa maturidade espiritual na nossa conduta, na nossa maneira como servimos na igreja e na maneira como vivemos a vida cristã. A maturidade espiritual é percebida por meio do seu caráter. E a essa igreja que se acha espiritual, Paulo diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas sim como carnais. Carnal aqui, amado irmão, significa ainda alguém imaturo espiritualmente. Alguém entregue aos desejos da carne. Alguém que deseja as glórias deste mundo e não as bênçãos de Deus. E ele diz: ser carnais para vocês é serem crianças em Cristo. Eu, porém, não vos pude falar como espirituais, assim como a carnais. Vocês são um bando de imaturos. Depois de tanto tempo na igreja, vocês não passam de crianças em Cristo Jesus. E ele bate mais ainda dizendo: olha, eu tinha que estar dando para vocês doutrina muito mais profunda. Vocês tinham que estar estudando coisa muito mais séria. Mas por causa da meninice de vocês, no lugar de dar carne sólida para vocês, eu tenho que dar leite para vocês. Leite vos dei a beber.
Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Por causa da imaturidade de vocês, eu não tenho dado alimento mais sólido para vocês. Estou dando leite, vocês são como bebês ainda. Vocês não suportam o alimento sólido. Nem ainda agora podeis suportar. Nem quando eu estive aí. Sabe por quê? Porque vocês são carnais. Vocês não estão preocupados com a glória de Deus, é isso que Paulo está dizendo. Vocês não estão preocupados em agradar ao Senhor. Vocês estão preocupados em agradar e satisfazer os desejos da carne pecaminosa de vocês. E ele então vai demonstrar praticamente, porque talvez eles estejam perguntando, no que nós somos carnais? Ele diz, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, invejas em vosso meio, não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem? A divisão da igreja, irmão, revela a carnalidade daquele povo. Revela que eles não estão, de fato, servindo ao Senhor Jesus de todo o coração. Eles estão se dividindo em partidos no meio da igreja. A igreja está literalmente dividida. E eles estão, cada um, brigando pelo seu próprio partido. Eles não estão servindo a Cristo Jesus. E Paulo explica para eles, ele diz, mas como é que é isso? Talvez alguém seja hipócrita, dissimulado. Que divisão, apóstolo Paulo? Ele diz, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? A igreja de Corinto, irmãos, está dividida. Uma igreja imatura é uma igreja dividida. Toda igreja dividida, amados irmãos, é caracterizada por uma séria imaturidade espiritual. Porque ela coloca desejos pessoais, ela coloca personalidades humanas, ela coloca preferências carnais no lugar de Cristo Jesus. E por isso ela se divide, porque o Senhor verdadeiramente não é o ponto que une aquela igreja. Jesus diz, amados irmãos, num sermão confrontando os fariseus e religiosos, que todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. E toda casa dividida contra si mesmo permanecerá deserta. A atitude da igreja de Corinto é totalmente contrária ao pedido que Jesus fez por nós, quando ele, queridos irmãos, orou na sua oração sacerdotal dizendo, Pai, eu não rogo somente por estes que estão aqui, mas por aqueles que vão crer em mim por intermédio da palavra destes. E eu oro para que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que sejam eles em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, a nossa unidade glorifica a Deus, revela que nós estamos unidos espiritualmente ao Pai e ao Filho, mas é um testemunho impactante do Evangelho neste mundo. E quando uma igreja está dividida, ela não vai subsistir, ela vai ruir, ela vai fechar as suas portas, amados irmãos, porque se alguém entra em uma igreja, encontra os irmãos divididos em vários partidos, brigando uns com os outros, a pessoa vai dizer, eu é que vou ficar aqui? Está maluco? Está doido? Eu é que não fico no lugar desse. Esse povo diz que é o povo de Jesus, e eles ficam se degladiando, se devorando e atacando uns aos outros. Certa vez eu fui numa igreja que 2 oficiais se agrediram um ao outro. E pessoas que visitavam aquela igreja depois me disseram, eu é que não fico nessa igreja. Eu vi 2 irmãos, pouco momento antes do culto, empurrando um ao outro. Isso é coisa do diabo, irmão. Isso é coisa do capeta. Uma igreja dividida é ação do inferno no meio da igreja. Jesus disse em João 13, 34 e 35, nisto vocês conhecerão aqueles que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Uma igreja que é madura é uma igreja em que o povo de Deus se ama. Nem sempre nós vamos, talvez, ter a mesma interpretação para cada detalhe. Mas nas questões essenciais da fé, nós não abrimos mão. E nós amamos os nossos irmãos,
porque eles custaram o sangue mais caro do universo. A salvação deles custou o sangue do Filho de Deus. E nós não podemos odiá-los, nós não podemos viver atacando esses irmãos, nem os perseguindo, porque o Filho eterno de Deus os ama e deu a vida na cruz por eles. Uma igreja madura é caracterizada pelo amor de Cristo Jesus, pelo pastoreio mútuo, pelo cuidado uns dos outros. Uma igreja imatura é uma igreja dividida. A igreja de Corinto está dividida ao redor dos pastores que passaram ali. Se pessoas na igreja se dividem ao redor de pastores, parece que elas não entenderam nada do Evangelho. E elas não entenderam que o Senhor da igreja se chama Jesus. Que Deus nos livre de que haja divisão em nosso meio. Amém, meus irmãos? Que aqui ninguém diga eu sou do pastor fulano de tal, do pastor ciclano, do pastor mengano, do pastor beltrano. Não, meu irmão. Aqui nós somos de Cristo Jesus. Pois foi Ele quem morreu na cruz e deu sua vida em nosso lugar para salvar-nos. Uma igreja imatura é uma igreja dividida. Que Deus faça de nós, não só no nome, mas literalmente uma igreja unida no sangue de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Mas uma igreja imatura, diz o texto, em segundo lugar para nós, que ela não dá glória a Deus. Uma igreja imatura é uma igreja dividida, mas em segundo lugar o texto diz que uma igreja imatura é uma igreja que não dá glória a Deus. Paulo começa a confrontá-los dizendo, quem é Apolo? Quem é Paulo? Como é que vocês estão brigando por causa dos pastores? Que falta de inteligência é essa? Estes homens são apenas servos, e a palavra usada para servo aqui no grego é diakonós, oficiais que estão ao serviço de Deus, servos por meio de quem crestes, e isso conforme Deus concedeu a cada um. Quando Paulo plantou a igreja, irmão, preste atenção aqui, centenas de pessoas creram em Cristo Jesus. E a igreja de Corinto teve um grande número de conversões. Depois que Paulo saiu dali, Priscila e Áquila instruíram Apolo em Éfeso, e a palavra de Deus diz que Apolo é pregador poderoso nas Escrituras, eloquente, e foi para Corinto e convenceu muitos judeus a crerem no Senhor Jesus. Paulo está dizendo, nós somos apenas servos, trabalhadores para Jesus, e Deus nos usou para que vocês crescem, e vocês creram conforme o número que creram, conforme Deus concedeu a cada um. Deus usou cada um de nós para converter quem Ele queria, na hora em que Ele queria. E Ele diz assim mais, eu plantei. Paulo está consciente do seu trabalho, porque a igreja de Corinto é uma igreja mal agradecida, irmãos. Paulo atravessou o mundo em sua segunda viagem missionária. Depois de ser perseguido, irmãos, em Tessalônica, depois de ser perseguido novamente em Bereia, depois de ter enfrentado, não ter sido reconhecido em Atenas, ele vai para Corinto, queridos irmãos, e ali ele fica 2 anos pregando a palavra de Deus, ele se dedica, ele planta aquela igreja, ele chora, ele ora, ele ganha aqueles irmãos para Cristo, e agora eles, além de não priorizarem Jesus, nem o reconhecem como seu pastor. Então aqui ele usa o eu enfático do grego, dizendo, eu plantei, quem foi aí plantar essa igreja foi eu. Apolo veio depois e regou. Paulo usa uma metáfora que deixa para dormir em casa. Domingo à tarde é para você dormir e ficar preparado para o culto. Ninguém vai dormir aqui hoje, não. Eu plantei. Paulo diz que nós, como igreja, somos como uma lavoura, uma plantação. Preste atenção na ilustração dele. Eu fui lá e coloquei a semente. Para que ela crescesse, alguém depois tinha que vir e regar. Apolo regou. Mas sabe quem fez a igreja crescer? Não fui nem eu, nem Apolo. O crescimento veio de Deus. Paulo está mostrando que a igreja cresce através de trabalho duro. Plantar não é fácil, irmão. Depois, regar e alimentar tudo aquilo que foi plantado também é difícil. Mas ele dá toda a glória a Deus quando ele reconhece. O crescimento veio de Deus. O que Paulo está dizendo, irmão, é o seguinte, que ele não tem o poder de converter o coração de ninguém. Que Apolo não tem o poder de converter o coração de ninguém. Que quem converte o coração do pecador é só o Espírito Santo de Deus. E, portanto, nenhum de nós, amado irmão, pode se gloriar.
ou dizer que é melhor do que o outro, por causa das pessoas que se converteram debaixo do seu ministério. Porque ainda que haja dons diferentes, alguns de nós Deus fez plantadores, outros regadores, outros cuidadores, cada um tem dons diferentes, é Deus quem dá os dons soberanamente, mas ainda que um tenha plantado, o outro tenha regado, é Deus quem faz a igreja crescer, irmãos. Se a igreja cresce, toda a glória tem que ser dada somente ao Senhor. E é por isso que Paulo continua dizendo, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. A glória não é de quem plantou, nem de quem regou. A glória é de Deus, é Deus quem dá o crescimento, ele diz no versículo 7. E ele diz, ora, o que planta e o que rega são um. O que ele diz, irmão, vocês estão divididos aí brigando, e eu e Apolo trabalhamos em unidade, vocês são um bando de bobo. Hein? Vocês estão brigando, dividindo a gente aí no meio da igreja, e nós somos um. Nós trabalhamos com o mesmo propósito. Que bobeira de vocês. Vocês estão se dividindo por nossa causa, e nós estamos aqui, ó, coladinho, agarrado na obra, fazendo junto a obra de Jesus. O que planta e o que rega, diz ele aqui, são um. Nós temos unidade, trabalhamos com o mesmo propósito. E cada um de nós vai receber, pela graça de Deus, a sua recompensa. Ainda que nós não mereçamos, irmãos, nós somos pecadores usados por Deus. E ainda que Deus nos tenha dado a graça da salvação, Ele nos dá a graça de servi-lo e usar os nossos dons e talentos para a honra e glória do nome dEle. E depois que nós trabalhamos para Ele, Ele podia não nos dar recompensa nenhuma, e nós já seríamos a pessoa mais abençoada da terra, mas Ele ainda promete nos recompensar na glória por causa do trabalho que nós fizemos aqui. E Paulo está dizendo, olha, eu e Apolo temos unidade no trabalho. Cada um vai receber sua recompensa conforme o trabalho que fez. Tem o salário do plantador e o salário do regador. E aí ele diz, nós, irmãos, somos cooperadores de Deus. A obra é de Deus, o grande obreiro é o Senhor, o dono da plantação. Paulo está usando a linguagem de plantar, regar, a igreja é a lavoura, o grande plantador, o dono da lavoura é o Senhor. Ele diz aqui para nós, nós somos cooperadores de Deus. Ah, irmãos, o poder de Deus é quem opera primeiramente, é isso que ele está dizendo. A palavra para cooperadores no grego é de onde vem a nossa palavra sinergia, certo? A iniciativa vem de Deus e nós usamos a nossa pequenina força para apoiar o poder sobrenatural de Deus. Há uma junção de forças aqui. Nós somos cooperadores de Deus, ele diz. Apolo e eu, vocês são a lavoura de Deus. E ele diz, preste atenção, vocês são uma lavoura que pertence a Deus, vocês não são de vocês mesmos. A igreja é fruto de uma semente plantada, e ela é a grande plantação, e ela pertence a Deus. E aí agora Paulo parte para outra figura de linguagem, porque ele começou, até agora ele disse que nós éramos lavoura. Mas aí para o nosso próximo ponto, ele vai dizer também que edifício de Deus sois vós. Paulo é tremendo nas ilustrações. Então, até agora, no primeiro e no segundo ponto, ele nos apresentou a figura de linguagem da plantação. A igreja é uma grande plantação. Deus é o dono da plantação, um debaixo da autoridade dele plantou, o outro veio regou. Irmão, mas quem fez crescer foi o Espírito Santo, e essa lavoura não pertence nem ao que planta, nem ao que rega, pertence ao Senhor. E a ele deve ser dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Irmão, entenda que Deus não divide a glória dele na sua vida com ninguém. Dê toda a glória ao Senhor na sua vida cristã. Não ache, irmão, que você é bom por causa do que faz. 1 Coríntios 4:7, nós vamos estudar no domingo que vem de manhã, provavelmente. Paulo diz, quem é que te faz sobressair? Se o seu dom aparece e se destaca, você acha que é porque você é melhor do que os outros? Que tens tu que não o tenhas recebido? Tudo que acontece na sua vida é graça. E se você recebeu, não é por sua causa. Por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Olha aqui para você ver como é que eu sou bom. Olha o fruto do meu trabalho. Aplausos para mim. Eu sou o cara. Falta de inteligência. Está se gloriando de algo que não tem que se gloriar. Que tens tu que não o tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Irmão, toda a glória pertence ao Senhor.
Eu gosto sempre de me lembrar daquele momento no qual Salomão consagra o templo no Antigo Testamento. Você se lembra? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, Salomão faz uma das mais belas orações da Bíblia. Não tenho tempo de trabalhá-la aqui. Ele faz uma grande plataforma. Aquele templo levou mais de 8 anos para ser construído. Ele reúne toda a nação de Israel em cima daquela plataforma. E você sabe que Salomão é podre de rico. Um dos reis mais ricos da história. Então ele prepara milhares de animais para o holocausto. Cristo não tinha morrido ainda, os animais tinham que ser oferecidos. E depois que ele ora, algo fenomenal acontece, irmão. Ele termina aquela oração consagrando o templo de Jerusalém, que simboliza Jesus e era o lugar onde Deus habitaria. E quando ele ora, a Bíblia diz, imagine que você está ali vendo o rei fazer aquela oração, aquele templo maravilhoso diante de você, e lá estão os milhares de animais já mortos, preparados para serem queimados e sacrificados no culto, e de repente Salomão termina de orar e cai fogo do céu. Imagine você ali, meu Deus! Caiu fogo do céu, consumiu o holocausto. E a palavra de Deus diz que a nuvem da glória do Senhor, aquela mesma que andava no deserto, desceu ali e entrou dentro do templo. E nem mesmo os sacerdotes podiam entrar. O povo caiu de joelhos dizendo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, Deus não divide a glória dele em nossa vida com ninguém. Nem conosco mesmos. E nós temos que nos humilhar. Porque se nós começarmos a achar que nós somos bons, Deus vai nos mostrar quem nós somos. E é muito triste quando o Senhor nos mostra quem nós somos. É melhor já começar dando glória a Deus. Eu já tive o privilégio de servir ao Senhor Jesus no pastorado ordenado em 3 igrejas em latitudes diferentes. Já vi Deus abençoando muito a igreja. E nenhum obreiro pode pensar que Deus está abençoando a igreja por causa dele. Algum tempo atrás, eu vi um pastor cuja igreja estava crescendo muito e, de repente, ele começou a dizer que todos os outros pastores do presbitério eram incompetentes, que eram um bando de vagabundos, que só ele trabalhava, que ninguém fazia nada que prestasse. Daqui a pouco, Deus começa a envergonhar aquele pastor. Expõe alguns dos seus pecados, para que ele seja humilhado e reconheça que se alguma coisa boa aconteceu na vida dele, foi única e exclusivamente por causa da graça de Jesus. Se você não quer ser humilhado, envergonhado pelo Senhor, dê toda glória a Deus. Deus nos usa de maneira maravilhosa. A cada um de nós temos dons preciosos. E às vezes nós estamos sendo usados, as pessoas ficam perplexas ao perceber a graça de Deus na nossa vida, irmãos, com os distintos dons que temos. Se nós nos gloriarmos disso, é falta de inteligência. Porque nós conhecemos o nosso caráter. Todos nós sabemos do que nós somos capazes. É por isso que Deus usar gente como nós é um milagre tremendo. E só Ele pode ser glorificado. Então, meu irmão, se alguma coisa boa está acontecendo na sua vida, não faça como os coríntios que estão se dividindo. Dê toda a glória a Deus. Só lhe deu glória, é um dos princípios dos reformadores. Somente a Deus seja glória. Não seja sem inteligência. Dê toda a glória a Deus, senão o Senhor vai te humilhar. Até que você aprenda que se alguma coisa boa está acontecendo na sua vida, é única e exclusivamente por causa da graça de Cristo Jesus. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém! Louvado seja o Senhor.
Que Deus faça de nós uma igreja madura. Pastor, o que caracteriza uma igreja imatura? Uma igreja imatura está dividida. Uma igreja imatura não dá glória a Deus. Mas uma igreja imatura não reconhece o fundamento. Uma igreja imatura não reconhece o fundamento. E com reconhecimento aqui eu estou dizendo dar o devido valor. Paulo agora sai da figura de linguagem da lavoura e vai para o edifício. E ele começa a dizer para nós, já linkando um ponto com o outro, no versículo de número 14, que edifícios de Deus sois vós. E aí ele conta para nós o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, gente, não foi por minha causa. Paulo está aplicando na vida dele o que ele está pregando para nós, irmãos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, não foi por minha causa, eu lancei o fundamento. Como prudente construtor. A palavra usada como prudente no grego pode ser bem traduzida como perito. E a palavra usada para construtor é arquitecton. Paulo diz, eu fui um arquiteto perito, pela graça de Deus, lancei o fundamento com excelência. E agora, depois que eu lancei o fundamento, vem outro e edifica sobre ele. Cada um veja o que está construindo. O fundamento que eu estou lançando é espetacular. Paulo, irmãos, está escrevendo para uma cidade grega, cidade de Corinto. Os gregos, amados irmãos, são maravilhosos em suas construções, as suas belas colunas que impactam a nossa arquitetura até o dia de hoje estão presentes. As formas com as quais eles desenham e constroem suas casas, seus templos, ainda se percebem no mundo até o dia de hoje. Eles são peritos em construções. Então a ilustração que Paulo está falando impacta muito aos coríntios. Então ele está dizendo, olha, eu fui um perito arquiteto, outro vai construir. Porém, cada um veja o que está construindo. Ninguém pode lançar outro fundamento. O trabalho de um apóstolo era preparar o fundamento. E ele diz, o fundamento é incomparável. Ninguém pode lançar nenhum fundamento além do que foi posto. Sabe qual foi o fundamento? O fundamento é Jesus. Louvado seja Deus. A base, o fundamento sólido, no qual todos nós estamos escorados e edificados, é a obra de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a fundação da igreja de Corinto, a base sólida na qual vocês estão edificados, é o Evangelho de Cristo. É a mensagem de que Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desse fundamento nós não podemos abrir mão. Ninguém vai lançar outro fundamento. O fundamento é Cristo. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé na obra de Jesus. Essa é a doutrina principal da fé reformada. Essa é a doutrina principal das Escrituras. Cristo é o nosso grande Redentor. Ele é o nosso Salvador. A nossa fé está fundamentada nele. É por causa dele que nós vamos perseverar. Paulo diz, ninguém pode aparecer aí lançando outro fundamento. Reconheça que o fundamento da sua vida é Cristo, meu irmão. Reconheça que o que sustenta a sua vida é Cristo, porque se Cristo for o fundamento da sua vida, meu querido irmão, você vai ficar de pé. Lembra como Jesus termina o maior sermão da história? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não desabou, porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Irmão, a chuva forte cai na casa do crente e do ímpio. A enchente vem para aquele que serve a Jesus e para aquele que não serve. De repente a tempestade de vento, o grande furacão, afeta todos nós, mas só vai ficar de pé no dia da adversidade aquele que está edificado no melhor fundamento. Qual é o fundamento da sua vida? Qual é o principal amor da sua vida?
quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é aquele de quem você não abre mão? Mesmo que você perca os seus amigos, mesmo que você perca os seus familiares, mesmo que você veja morrer o seu cônjuge, mesmo que você termine um namoro, mesmo que você caia doente numa cama, mesmo que alguém diga que você tem câncer, quem é que sustenta a sua vida, meu irmão? Se Jesus é o firme fundamento da sua fé, ainda que venham as mais terríveis tempestades, você não cai, meu querido irmão, porque você está edificado em Cristo Jesus. E aí Paulo continua dizendo para nós que nós temos que reconhecer esse fundamento que é imutável. Mas depois alguém construiu em cima. Contudo, se o que alguém edifica, versículo 12, sobre o fundamento é ouro, é prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Naqueles dias, amados irmãos, os gregos constroem de maneira sólida e bela. Mas em alguns lugares mais distantes do mundo, na Palestina, às vezes o povo construía com barro mesmo, misturado com palha, porque era o que tinha condição. Quando você viaja por esses interiores do Brasil, você vê algumas casinhas de palha, algumas casinhas de barro, e dependendo do lugar que você vai, até isopor, tem casa de isopor. Tamanha pobreza do povo. Mas o que Paulo está dizendo aqui, o fundamento é sólido. Cada um sabe o que está edificando. E tem que ver se está edificando. Se é uma construção de ouro, a sua vida cristã, de prata, de pedras preciosas, ou se é uma construção meia boca, de madeira, de feno, de palha. A obra de cada um vai se tornar manifesta. E Paulo diz, quando vai se manifestar a obra de cada um? Quando nós vamos saber se a obra que alguém fez é boa ou não? No dia. Olha aí o que ele diz no versículo 13, amados irmãos. Ele diz no versículo 13, usando a palavra dia em maiúscula. Ele diz aqui, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia com maiúsculo, irmão. O dia em que Jesus voltar, vai demonstrar se a obra que nós fizemos foi boa ou não foi boa. Por quê? Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Nossa obra é provada por fogo nesse mundo. Nós temos vários fogos de tribulações. De repente você está edificando a igreja e alguém cria uma confusão no meio da igreja. Ou alguém cai em pecado de maneira vergonhosa e machuca o coração da igreja. Se a igreja não está firmada na palavra, o fogo prova aquela obra, a igreja se pulveriza e desaparece. A gente já vive um pouquinho dessa ilustração aqui. Nós vemos igrejas que fecham as portas por causa de pecados dos seus líderes e pecados de seus membros. O fogo, a aflição e a luta prova se aquela obra é sólida ou não é sólida. Mas o que Paulo está dizendo é que no dia em que Jesus vier, haverá um grande incêndio sobre as nossas obras. E esse incêndio vai passar queimando o que a gente fez. E a nossa obra vai ser revelada pelo fogo. O fogo vai provar se nós fizemos boas obras ou não. E ele diz no 15, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento que Jesus edificou, esse vai receber o galardão. Se for sólida a obra que ele fez, o discipulado que ele fez, a mensagem que ele pregou, ainda que provada pelo fogo da provação no último dia, essa obra vai ficar de pé. E os seus resultados vão ser eternos. Se a obra de alguém se queimar, essa pessoa vai sofrer dano, ela não vai ter o galardão. Ela não vai ter a recompensa. Ainda pela graça de Jesus, pelo fogo purificador do Espírito Santo, essa pessoa vai ser salva, diz aqui. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Irmãos, nós não podemos abrir mão do nosso fundamento. A igreja presbiteriana, irmão, não é uma igreja perfeita. Ela é uma igreja cheia de pecadores, como as outras igrejas. Mas uma bênção que essa igreja na qual você está ainda tem, é que ela, pela graça de Jesus, ainda é uma igreja comprometida com as Sagradas Escrituras. Você entra nessa igreja
E, para a honra e glória de Jesus, eu quero crer que na maioria de nossas igrejas, você vai ver os pastores abrindo o livro, expondo o livro e apontando para Cristo. E Deus vai falar com você nas Santas Escrituras. E essa igreja presbiteriana pode ser uma bênção para esse país, enquanto ela continuar sendo uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Estava conversando com um irmão ontem, na piscina do hotel. Tive 1 hora para ir na piscina ontem, no meio de pregações e aconselhamentos. E aí estávamos ali com o Cleusa e um irmão se aproximou. E falando que morava perto de igrejas em que o povo gritava o tempo todo, que era uma bagunça, que ele não entendia nada, que ele não gostava de crente, que crente para ele era alguém que só queria gritar, que ele achava que aquele povo achava que Deus era surdo, porque o culto deles era um escândalo, e ele não queria saber de crente. Mas, de repente, a mulher dele, que era uma desviada, começou a ir para a igreja. Ele morava em São Paulo, tinha que levar a mulher lá na Vila Mariana, e ele tinha que voltar para casa para ver o jogo, e depois era meia hora para ir, meia hora para voltar. De repente, ele foi ficando, e ele disse que não queria ser crente, que ele nunca ia dar um centavo para sustentar pastor. E ele foi ficando. E aí, um dia, ele perguntou com o pastor, o que faz esse dinheiro aqui? O pastor falou, tudo aqui é muito claro. Você, quando vai num clube, você não paga uma taxa para administrar o clube? Falou para ele. O clube não tem luz, não tem piscina limpa, não tem tudo varrido, não tem os aparelhos para você brincar. Pois bem, se você faz isso num clube, aqui nessa igreja você vê luz, você vê o chão limpo, você vê um pastor bem vestido lá na frente, que estudou, que se preparou, você vê pessoas dando aula, suas crianças são bem atendidas. Do mesmo jeito que você contribui lá no clube, ilustração simples, irmão, básica, nem entrou na teologia, desarmou ele assim. E ele foi ouvindo, foi analisando, e de repente esse irmão foi convertido pelo Senhor. Hoje lá na sua igreja, ele é o administrador auxiliar da igreja, um irmão próspero no seu trabalho, fiel no dízimo, uma bênção. E o que o desarmou, ele diz, porque para mim, crente era dessas igrejas neopentecostais aí, que só ficam pedindo dinheiro, explorando as pessoas e falando de prosperidade. Mas quando eu entrei na igreja presbiteriana, eu vi a seriedade dela ao pregar a palavra de Deus, e vi a seriedade dela na administração dos recursos, e eu entendi que Deus estava presente nesta igreja. E ali eu queria ficar, porque o evangelho pregado ali era a verdade. Eu falei, que bênção, irmão. Louvado seja o Senhor. Fiquei feliz demais. Falei, Deus, valeu a pena. Hein? Eu tirei 1 hora para nadar e para descansar. Acabei aconselhando o irmão, mas ouvi um testemunho maravilhoso. Hein? Foi edificante. Que privilégio. Que Deus continue, irmãos, guardando a nossa igreja em fidelidade, para que ela marque esse país com o evangelho de Jesus. Amém, meus irmãos? E para que vidas sejam transformadas para a honra e para a glória do nome de Jesus, para que você que é membro da sua igreja não tenha vergonha de convidar os seus amigos não crentes, seus amigos ímpios, e tenha certeza de que você os trará aqui e eles ouvirão uma mensagem fiel que anuncia o evangelho de Jesus e serão transformados pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Jesus. Que nós não abramos mão do evangelho, amém, meus irmãos? Que nós não abramos mão do fundamento que é Cristo. Que Deus continue sustentando esta igreja pela sua palavra, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Mas pastor, nós queremos ser uma igreja madura. O que caracteriza uma igreja imatura? Em quarto lugar, e penúltimo lugar, uma igreja imatura é uma igreja que não reconhece a sua identidade. Uma igreja imatura é uma igreja que não reconhece a sua identidade. Paulo diz nos versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Irmãos, nós devemos conhecer a nossa identidade. No capítulo 6, Paulo vai falar de cada um de nós como indivíduos, dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. Mas quando Paulo usa aqui a figura de linguagem do templo, do sagrado e do santuário, ele não está falando para os coríntios como indivíduos, mas ele está falando para a igreja. Ele está dizendo, não sabeis que vocês juntos, veja aqui, está na segunda pessoa do plural, vós,
Sois o santuário de Deus. A igreja é o templo no qual Deus habita. Não está falando só de mim como indivíduo roster, mas está falando de nós como corpo de Cristo. Vocês não sabem que a Unida é o santuário de Deus, equivalente ao Santo dos Santos, irmãos. Aquele lugar lá no fundo do templo de Jerusalém, é isso que Paulo está falando, onde a presença de Deus habitava, e onde o sacerdote só entrava uma vez por ano, para oferecer expiação pelos seus pecados, e pelo pecado do povo, e tinha que entrar em santidade, para não morrer. Paulo diz, vocês, igreja, vocês são o santo dos santos, Deus habita em vocês. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, tem dia que parece que a igreja esquece que o Espírito Santo habita nela, que ele tem que ser honrado, que ele tem que ser adorado, em espírito e em verdade. E Paulo diz o seguinte, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Sabe o que Paulo está falando aqui? Se alguém causar divisão na igreja, vai ser destruído. Eu quero dar um testemunho para você. Sou pastor presbiteriano ordenado no 26º ano. E fui obreiro por 5 anos. E eu posso atestar para você que isso aqui é verdade. Em todas as igrejas que eu passei, e eu vi pessoas se rebelando de graça contra o pastor da igreja, difamando o conselho de graça, sendo rebeldes por ser rebeldes, criando grupinhos na igreja, dividindo a igreja por dividir, para dizer, esse é meu partido, esse é meu grupo, é do meu jeito, aqui tem que fazer do jeito que eu quero. Todas as pessoas que fizeram isso, pasme, eu vi Deus humilhando essas pessoas, envergonhando essas pessoas e disciplinando essas pessoas. É isso que Paulo está falando aqui. Se você dividir a igreja, você vai se dar mal. Deus vai pegar você. Vai pegar onde mais te dói. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, ou seja, se alguém ficar dividindo a igreja, Deus vai arrebentar a cara dele. Deus o destruirá. Meu irmão, nunca seja um instrumento de divisão na igreja. Todo mundo que eu vi dividir a igreja de graça, ficar resistindo, ficar criando partidozinho, foi envergonhado em algum pecado, teve alguma luta financeira, desafios familiares, por causa da soberba, do orgulho, da insubmissão ao Senhor e à sua palavra, e por dividir a igreja de Jesus. Não seja louco de querer dividir a igreja de Jesus. Muitas vezes eu vejo pastores dividindo a igreja. Eu já falei com Cleusa, a gente tem esse pacto, né, Cleusa? Se um dia nós formos razão para dividir a igreja, nós vamos botar a nossa viola no saco, e vamos embora. Porque a igreja não pertence a nós, pertence a Jesus. E ai daquele que mexer com a noiva de Jesus. Ai daquele que abraça falsas doutrinas, pecado e rebelião de graça. Porque se você divide a igreja de Cristo, Deus vai se levantar contra você. E Deus tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos? Que nós nunca sejamos instrumento para dividir a igreja. A única razão pela qual nós devemos rejeitar qualquer coisa na igreja é quando a igreja é infiel à palavra. A única razão que nós temos que nos levantar contra a liderança constituída é quando ela não é fiel às Sagradas Escrituras. Aí nós temos autorização para sair, para nos levantar e falar contra. Fora isso, quando a liderança é fiel na vida, fiel na palavra, porque eu não vou com a cara da liderança, eu vou rachar a igreja, prepare-se. Deus te destruirá se você fizer isso.
O texto diz, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Deus não aceita que ninguém fique dividindo a igreja dele, pelo bel prazer de ter poder, de ter influência, de ocupar cargo e de se sentir dono da igreja que pertence a Cristo Jesus. Que Deus nos livre de ser um instrumento de divisão na igreja. Amém, meus irmãos? Que nós reconheçamos que somos um santuário onde Deus habita. E Deus não tolera que ninguém divida a igreja dele e que ninguém se torne senhor da igreja dele. Porque o Senhor é Jesus. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero desafiar você, meu irmão. Tem coisa na nossa vida que conserta quando a gente conserta as coisas erradas que faz. Essa semana eu estou lendo um livro maravilhoso, para mim um dos melhores livros do reverendo Augusto Nicodemos. Estou lendo pela segunda vez, Confissões de um Pregador. Ele conta que quando ele se converteu, ele logo virou um pregador. Mas ele diz que 2 anos depois de convertido, ele foi chamado para pregar no texto de Zaqueu. E ele não conseguia pregar naquele texto. Por quê? Porque antes de se converter, ele foi um ladrão que assaltou um posto. E Zaqueu, quando se converte, fala, Senhor, se em alguma coisa eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E ele disse que ia pregar sobre esse texto como um evangelista e ficou desesperado. Meu Deus, como é que eu vou pregar sobre esse texto? Porque eu roubei um posto, eu fiz um assalto. Então ele falou assim, eu não tenho dinheiro para pagar, eu estou o pregador da palavra agora, eu sei o que eu vou fazer. Ele vendeu o carro dele. E foi lá, bateu na porta do dono do posto e falou, o senhor lembra quando o senhor foi assaltado, tal dia, por uma gangue? Pois é, eu era o chefe da gangue, fui eu que roubei o senhor. Eu quero dizer que Jesus me converteu, Ele perdoou os meus pecados. Hoje eu sou um crente, e porque eu sou um crente, a Bíblia me manda restituir. Está aqui corrigido com juros o dinheiro que eu roubei do senhor. Se o senhor quiser me processar, chamar a polícia para me prender agora, eu vou ficar aqui e vou esperar. E o homem ficou tão impactado, o que é isso? Nunca ninguém, claro que eu não vou fazer isso. Então ele tirou a Bíblia, então aqui eu quero dar o maior presente para o senhor, que alguém pode receber. Porque esse presente transformou a minha vida, a palavra de Deus. E ela pode transformar a vida do senhor. E ele terminou orando com aquele homem, que recebeu o dinheiro impactado com o poder do Evangelho. Se você fez alguma coisa errada para alguém, você acha que Deus não está vendo? Talvez você precise pedir perdão. E voltar atrás e remendar algumas coisas. Enquanto a gente não busca restituir o que a gente fez de errado, algumas coisas não andam, irmãos. Eu fui pastorear a igreja do Guará 2. Desculpem, hoje eu estou pregando à vontade, não preguei para vocês esse fim de semana, então estou na benção. Aguenta aí. Hein? Você que aguente hoje. Eu fui pastorear a igreja do Guará 2. No auge dela, mais de 20 anos atrás, antes que eu chegasse lá, ela tinha tido 400 membros. Mas ela vinha tendo muita dificuldade por causa da postura de alguns dos seus líderes leigos. E ela se tornou, na época, conhecida como o cemitério de pastor do Sínodo de Brasília. Em 6 anos, eles trocaram de pastor 4 vezes. E a igreja estava morrendo, porque quando fica trocando de pastor assim, não tem referencial. Quando eu cheguei lá, aquela igreja que tinha tido 400 membros no passado, quando eu cheguei lá para pregar no domingo à noite, tinha 50 pessoas no culto, que é equivalente ao nosso culto de 11 da manhã. E aí algumas pessoas diziam, vai matar seu ministério lá? Um pastor ligou para minha mãe, seu filho teve um ministério abençoado no Chile, vai durar 1 ano nessa igreja. Minha mãe falou assim, se Deus quiser que meu filho seja um abençoado 1 ano nessa igreja, ele vai ser pastor. Eu falei, aleluia, que mãe crente que eu tenho. E nós fomos para ali, Deus começou a abençoar a igreja. E Deus nos deu a visão de jogar o templo antigo no chão, que cabia 400 pessoas, para fazer um templo para 750 pessoas. Mas quando nós, irmãos, fomos fazer isso, eu virei para o conselho e falei assim, irmãos, eu não quero Deus pesando a mão sobre mim por nada que vocês fizerem de errado. Nós vamos fazer um culto aqui. Nós vamos convidar todos os pastores que passaram aqui e nós vamos pedir perdão. Vocês sabem o que vocês fizeram. Ninguém me questionou. Porque todo mundo sabia o que tinha feito de errado mesmo. Nós vamos pedir perdão. Nós vamos fazer uma placa de gratidão.
nós vamos pedir os pastores para orarem por nós, para nos abençoarem. E nós fizemos esse culto, irmãos. De todos os pastores que tinham passado na história da igreja, somente um não estava vivo. Um deles não foi, porque não conseguiu perdoar a humilhação pública que passou quando foi tirado daquela igreja. E o outro não foi porque morava a 2.000 quilômetros de distância. Mas todos os outros foram. E o conselho da igreja, junto comigo, se levantou naquele culto e nós pedimos perdão para os pastores. Perdão. E eles nos perdoaram. Parece que Deus destravou a bênção, irmão. Depois daquele momento de humilhação, nos próximos 5 anos no pastorado daquela igreja, Deus nos deu a bênção de receber 100 membros em cada um dos últimos 5 anos. Tem hora que a gente tem que consertar o que fez de errado. Você está precisando consertar alguma coisa que fez de errado na sua vida? Você está precisando pedir perdão para alguém? Você está precisando se humilhar mais um pouco? Talvez as coisas estão travadas porque você não fez o que precisa fazer. E é o Espírito Santo que vai te mostrar. Que Deus nos dê a bênção de saber quem nós somos, o santuário de Deus. De amarmos os nossos irmãos. De lutarmos para que a igreja viva em unidade. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Mas pastor, nós queremos ser uma igreja madura. Em último lugar, o que caracteriza uma igreja imatura? Em último lugar, Paulo diz para nós que uma igreja imatura não é uma igreja humilde. Uma igreja imatura não é uma igreja humilde. Ele diz, ninguém se engane a si mesmo. Você achava que essa frase era de Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, não é não? É bíblica. Hein? Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, se você se acha um filosofão, porte-se como se você fosse um idiota, para se tornar sábio diante de Deus. Porque ele diz, a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Ninguém é salvo pelo seu conhecimento filosófico, é isso que Paulo está dizendo. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Pare de dizer, eu amo o pregador fulano de tal. Não, eu não gosto desse aí não, ele prega, pode até pregar muito bem, mas quando desce do púlpito é metido, é nojento, não dá atenção para a gente, não paparica a gente. Melhor aquele que talvez não prega tão bem, mas está nos paparicando aqui, lambendo as nossas feridas, nós gostamos mais desse. Não, eu gosto do grande orador. Não, eu gosto desse aqui, porque esse aqui sabe administrar. Onde ele põe a mão, o negócio multiplica, esse aqui é bom. Não, eu gosto desse aqui porque ele é o melhor teólogo, ele define tudo, explica tudo de maneira detalhadamente. Que grande teólogo é esse teólogo? Paulo está dizendo, pare com esse tipo de palhaçada. É isso que ele está falando para esses irmãos. Ninguém se glorie nos homens. E ele diz, por que nós não precisamos fazer isso? Ele diz, sabe por quê? Vocês estão atuando como se vocês fossem propriedade dos seus líderes. Isso é falta de inteligência. Vocês são propriedade de Cristo. E porque vocês são propriedade de Cristo, vocês não são propriedade dos líderes. Pelo contrário, os líderes é que pertencem a vocês. Pasme aqui, irmãos. Os pastores não são donos da igreja, é isso que Paulo está dizendo. Nem os presbíteros, nem os diáconos. Pelo contrário, os pastores, presbíteros e diáconos pertencem à igreja. É o contrário. Ele diz aqui para nós. Ninguém se glorie nos homens, sabe por quê? Porque tudo é de vocês. Porque vocês são de Cristo, deixem de ser bobos, vocês já têm tudo. Tudo é vosso. Ele diz aqui, seja Paulo, ei, eu não sou dono de vocês, pelo contrário, eu sou de vocês. Deus me separou para servir a vocês. Ele diz, seja Apolo, ei,
Vocês não pertencem a Apolo, o grande mestre e pregador. Deus levantou Apolo para servir a vocês. Vocês é que são a igreja de Deus. Seja Pedro, o maior evangelista, o pregador que ganha multidões. Vocês não pertencem a Cefas. Cefas aqui é de vocês. Deus levantou Cefas para abençoar vocês. Seja Paulo, seja Cefas, mas mais do que isso, seja o mundo inteiro. Deus deu esse mundo inteiro para abençoar vocês. Seja a morte, até no momento em que vocês morrerem, vocês não vão deixar de ser abençoados, porque quando vocês morrerem, vocês vão se encontrar com Cristo, a morte de vocês. Seja, querido amigo, irmão, as coisas do presente, as bênçãos que Deus tem para nós hoje, e tudo que Deus vai nos dar no futuro, tudo é nosso, irmãos, aleluia! Cristo conquistou tudo para nós. Se tudo é nosso, se Deus já derramou sobre nós as maiores bênçãos espirituais, por que nós vamos atuar como meninos? E ele diz, tudo é vosso, sabe por quê? Porque vocês são de Cristo. Cristo comprou vocês com o sangue dele. Vocês precisam saber que Cristo é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós não temos por que nos ensoberbecer. Nós não temos por que nos gloriar. Nós não precisamos nos dividir em partidinho. Eu gosto do fulano de tal, eu gosto do intelectual, do apologeta. Bobeira, meninice. Tudo pertence à igreja. Aprenda com todos os dons. Seja abençoado por todos eles. Porque são dádivas que Deus dá para a igreja. Todas as bênçãos que você tem no presente, tudo aquilo que Deus vai te dar na glória, Deus conquistou para você através de Cristo. E Cristo comprou você. Você não se pertence mais, você pertence a Ele. E Cristo pertence a Deus. Então pare de viver para você mesmo. E viva para a glória do nosso Deus. Que o Senhor faça de nós, irmãos, uma igreja madura. Amém? Pastor, o que precisamos ser para ser uma igreja madura? Devemos ser uma igreja unida em Cristo Jesus. Que Deus faça de nós uma igreja unida. Amém, irmãos? Que façamos tudo para a glória de Deus. Que louvemos a Deus pelos dons da nossa liderança. Alguns pastores nossos vão ser os melhores ovelheiros. Outros serão grandes filósofos e teólogos. Outros os melhores pregadores. Outros mestres simples e claros. Outros conselheiros bíblicos que trazem bálsamo ao nosso coração. Que nós louvemos a Deus por cada dom diferente. Um foi chamado para plantar, outro para regar, outro para colher a glória de Deus. Reconheçamos os dons e glorifiquemos a Deus. Deus, obrigado porque o Senhor deu esse pregador para nós. Obrigado porque o Senhor deu esse líder. Obrigado porque o Senhor deu esse presbítero para administrar. Obrigado porque o Senhor deu esse diácono que serve como ninguém. Obrigado pelo nosso pastor que é um dos melhores pianistas do Brasil. Obrigado pela nossa equipe de louvor que está crescendo cada dia mais e mais. Obrigado pelo nosso departamento infantil que está sendo uma benção. Obrigado, Deus, pela nossa escola dominical que começou avançando. Obrigado pelos PGs que estão se multiplicando. Deus, obrigado por tudo. Que nós glorifiquemos a Deus. Que nós nunca abramos mão do Evangelho. Não se esqueça do fundamento. Não se esqueça de Jesus. Não se esqueça da palavra. A sua vida permanece de pé ou cai, dependendo do fundamento no qual você está edificado. Que você reconheça que você é santuário de Deus. Que Deus habita em você. E que você vive para a glória de Deus. E que nenhum de nós seja sem inteligência para ficar difamando o irmão, difamando o conselho de graça, dividindo a igreja, senão Deus vai pesar a mão sobre nós. A única razão, a única autorização que nós temos para nos levantar contra é quando a liderança é infiel na vida e infiel à palavra. Fora isso, se nós nos rebelarmos, nós estamos nos rebelando contra Deus. É isso que a Bíblia ensina. E meu compromisso com você é ensinar a Escritura. Que nós reconheçamos a nossa identidade. Em último lugar,
que nós vivamos em humildade. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que Deus nos livre de ser uma igreja imatura. Amém, meus irmãos? Que Deus faça de nós uma igreja madura, uma igreja unida, uma igreja que glorifica a Deus, uma igreja fundamentada em Jesus, uma igreja que reconhece a sua identidade, uma igreja que vive em humildade e busca glorificar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que Deus faça de nós uma igreja madura, uma igreja que glorifica a Deus, uma igreja que é bênção para si mesma e uma igreja que abençoa a cidade de São Paulo e o mundo inteiro com o Evangelho de Jesus. Que Deus faça de nós uma igreja madura, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém!